E aí pessoal do canal, tudo certo? Vamos aqui hoje para mais um assunto, né? Novidade para vocês aí. E antes de iniciar é bom a gente comentar um pouco sobre o que aconteceu no vídeo anterior. O engenheiro Carlos Augusto, ele trouxe algumas informações, né? De como pedir o concreto, como solicitar o concreto para sua laje, para o seu pilar, para sua viga. E ao longo da apresentação a gente descobriu que sempre sobe concreto, né? A gente descobriu o porquê, na verdade, por que sobe concreto. E que logo depois da concretagem da laje, por exemplo, eu estou executando minha calçada, né? Aproveitando aquele concreto que restou ali no caminhão ou no coxo, no mangote, enfim, evitar o desperdício. Se você não viu esse vídeo, vale a pena dá uma olhada no canal aí. Já tem outros assuntos também para que você possa conhecer. Enfim, vamos ao que interessa. Logística no canteiro de obra. É o nosso assunto de hoje. A gente vai comentar um pouco sobre o sistema SLP. SLP é o que? É o planejamento sistemático do layout. Para isso a gente precisa entender um pouco o que é o layout canteiro de obra, né? E se trata de um método bastante usual, tanto em obras de pequeno, médio, grande porte, não importa. A gente vai tentar trazer aqui para vocês algumas informações, algumas dicas, alguns exemplos que caiba dentro do seu terreno, beleza? Mas é bom lembrar que o melhor de tudo a gente guarda para a sua obra, porque cada obra tem sua particularidade. De maneira introdutória, eu trouxe aqui uma definição, né, uma maneira bem resumida aqui do que seria o layout em canteiro de obra, né? Que se trata da disposição física de pessoas, equipamentos e materiais de maneira eficiente, se tratando de uma logística aplicada antes da execução e de apoio a ela. Como desenvolver esse layout em canteiro de obra? No primeiro momento, a pessoa responsável pela execução da sua obra, ela trabalha os projetos que você já contratou lá atrás, certo? E que fora da área construída, ele tem alguns espaços livres ali que podem ser implantadas novas áreas, né, de apoio à construção, de modo que tudo faça suporte à sua construção, reduzindo os custos e aumentando sua produtividade. No momento em que eu tenho essas duas situações aqui, eu posso garantir para vocês que vocês têm eficiência econômica dentro do que você vier construir entre seus muros ali, certo? Isso tudo aqui se trata de uma atividade extremamente complexa e, conforme já foi dito aqui, cada obra tem sua particularidade. Pessoal, antes de partir para o sistema SLP, a gente deve conhecer um pouco aqui sobre o que seria, como é composto, né, um canteiro de obra. A NR18, que trata muito bem desse assunto, ela destina um espaço para áreas de vivência e áreas de apoio à construção, certo? As áreas de vivência estão muito relacionadas às condições humanas que os trabalhadores, as pessoas envolvidas naquela obra devem ter à sua disposição. E já as áreas de apoio à construção diz respeito às áreas que vão dar suporte à evolução da sua obra, certo? Isso aqui, na maioria das vezes, é o que deve se enquadrar aí em obras de pequeno porte. Pessoal, no momento em que a gente já tem uma ideia aqui do que seria o planejamento sistemático do layout, aliás, o layout do canteiro de obra, eu já consigo trazer aqui algumas informações, algumas vantagens com relação ao método SLP, que é o planejamento sistemático do layout. Agora sim, esse método ele encara a logística como um ciclo, certo? E que, além de envolver os recursos, ela também traz uma atenção especial nos processos, certo? Isso faz com que a pessoa envolvida e responsável pela execução da sua obra tenha uma vasta experiência em cima do processo construtivo que ela exige, certo? Dentre as vantagens da logística aqui, que esse método traz, é a possibilidade de você simular fluxogramas, certo? Dos recursos, materiais e mão de obra. Você consegue definir os processos em determinadas situações, na medida que você autoavalia, né, os resultados simulados anteriormente ou algo que você já tem como resultado, você reduz as perdas, você pode criar facilidades
permite também aumentar a produtividade, ganhando aí no cronograma, e se trata, para fechar o ciclo aí, de um método que permite mudanças. Então, ao tempo todo ali você está tomando decisões para que a logística seja, além de aplicada, atualizada dentro da sua obra, certo? Então, como a gente já sabe que o sistema SLP ele envolve tantos recursos quanto os processos, nesse momento aqui a gente vai restringir nossa atenção somente às áreas de apoio à construção, certo? Porque é nesse instante aqui que eu consigo trabalhar NR18 e por si só aplicar o sistema SLP, que está relacionado à produtividade da minha obra, né? A evolução da minha obra. Então cabe aqui dedicar nossa atenção de agora em diante às áreas de suporte à construção. A aplicação do sistema SLP ele visa otimizar a logística que você já tem implementado dentro do seu canteiro de obra, certo? Então um trabalho aí já deve ter sido desenvolvido e que, fazendo uma autoavaliação dos processos e da utilização dos recursos, esse método vai permitir que você reduza as perdas ao mesmo tempo que garanta o aumento da sua produtividade, certo? O que existe em comum aí com esses dois termos é o tempo, né? É o tempo que passa a ser relevante na aplicação desse método. Por exemplo, o quanto tempo que o concreto despejado no carrinho de mão demora até chegar ao ponto de aplicação. Isso é só um exemplo, certo? Em meio a tantos que a gente tem em obra. Entendido um pouco aí sobre o sistema SLP, né? Sua definição, seus objetivos, né? Sua finalidade. Eu trouxe aqui duas figuras, que uma pode representar a transição de outra, certo? Para que a gente possa ter um entendimento em cima da aplicação desse método. No primeiro momento aqui a gente tem que entender que se trata de uma obra com bastante mão de obra artesanal, certo? E que nesse segundo momento aqui, além de eu ter a mão de obra artesanal, eu tenho meios mecânicos aqui em operação, né? Que são as torres de guindastes, e o raio de giro delas me causa muita limitação aqui de fluxo de pessoas, de armazenamento de materiais. Então isso aqui é algo que merece atenção especial, certo? Vamos lá, voltando aqui nesse exemplo, perceba que no momento em que eu trabalho minha fachada, né, aqui é a projeção de andames fachadeiros. No momento que eu trabalho minha fachada, eu fico impossibilitado de circular com materiais por aqui, certo? Fazendo com que eu tenha fluxo liberado, né, do outro lado. Então esse espaço aqui eu tenho que deixar livre para que chegue material até o ponto de aplicação. Aqui nós temos os tijolos empilhados. A NR18 trata que o máximo que eu posso empilhar é 10 tijolos, né, um em cima do outro, e de 3 metros de comprimento no máximo de largura. E eles vão ser distribuídos 3 metros aqui, certo? Eles vão ser distribuídos ao longo de toda a sua obra, certo? Isso vai fazer com que você otimize o tempo aqui de busca de material até o ponto de aplicação. Vale também lembrar que é interessante você avaliar a densidade da área construída. A gente vai tratar em um outro exemplo aqui, beleza? Outra observação aqui é com relação às centrais de concreto e de argamassa, né? Ambas estão centralizadas em meio à área de estoque de materiais e a baia de agregados. Seguindo aqui, no slide anterior a gente tinha aí duas figuras, né? Uma poderia representar a transição da outra, vai depender do porte da obra. E nesse instante aqui eu trouxe uma planta baixa com bastante informação ocultada, certo? Se trata de uma residência em um pequeno lote, né? Tem bastante limitação aqui. E vamos tentar fazer a leitura disso aqui e aplicar o SLP, ok? Agora sim, como exemplo. No primeiro momento eu peguei minha escada aqui
e tracei essa linha, certo? Quando eu tracei essa linha, eu preciso agora dedicar minha atenção a uma região da planta, que é essa aqui. Por que aqui? Porque é aqui que está minha maior densidade de área construída, né? É aqui que eu tenho a maior quantidade de alinhamento de parede, né? De volume de piso, de área de cobertura. Então, próxima a essa região que eu vou concentrar os recursos. Lembrando que concentrar os recursos não é acumular o máximo possível aqui, certo? Porque, como já foi dito aqui, o lote tem bastante limitação, né, de circulação, de pessoas, de máquinas, enfim. Então, antes de limitar o fluxo de pessoas, né, o fluxo dos processos, você limita o estoque de material. Não armazene bastante material aqui. Vá na lógica. O engenheiro vai saber quanto de areia eu preciso para essa região aqui, né? Não de forma absoluta, mas sim relativa. Então ele vai saber qual volume armazenar por aqui. Até porque a gente deve também uma atenção em segundo plano a essa região aqui. Então coloque uma quantidade de areia, brita, próxima a essa região aqui, de alvenaria, porque temos área construída nessa região. Então vamos distribuir e tentar otimizar a utilização da área livre, né, que eu tenho para apoiar minha construção. Com isso eu vou desempenhar um processo construtivo eficiente. E antes de aplicar o SLP, é interessante que a pessoa já tenha entendimento do processo construtivo, certo? Bom frisar isso aqui. Fugindo um pouco agora desse exemplo aqui, mas ainda tratando logística, eu queria dar algumas dicas aqui para vocês, certo? Diz respeito a esse item 5 aqui, prover áreas de construção definitiva. Vamos supor que dentro do seu projeto, né, dentro do que você planeja construir, você tem a edícula e a residência, certo? Entre os dois, visando na logística da obra, na eficiência da sua obra, é interessante você primeiro construir a edícula, certo? Porque vai se tratar de uma área construída pequena e definitiva, e além de tudo deve estar inacabada, certo? Porque aquela região ali vai dar suporte ao que de fato eu vier construir na minha residência, que é o principal, né? Embora esteja em segundo plano, o que me importa é a residência, mas aquela edícula ali, ela pode ser bastante favorável para eu poder desenvolver a logística na minha obra. Então, entre a edícula e a residência, construa primeiro a edícula para depois vir construir sua residência, seu comércio, enfim, beleza? Voltando aqui, pessoal, ao exemplo aqui, né, para a gente finalizar o entendimento do SLP sobre qualquer outro tipo de exemplo. Vamos lá. Independente se eu conseguir avaliar a densidade de serviço, saber concentrar os recursos de maneira lógica, limitar o estoque de material, né, precavendo um suposto fluxo intenso de pessoas aqui, e desempenhar um processo construtivo eficiente, se eu não autoavaliar a evolução da obra, eu não vou conseguir fechar a logística na minha obra, né? O meu ciclo não vai estar fechado. Então, para que de fato a logística esteja aplicada, seja atualizada, é interessante você conjugar o verbo aqui, ó, exercer, agir nesse verbo aqui, né, que é autoavaliar. Então, torne um hábito dentro da sua obra, que a partir desse momento que você autoavaliar tudo que foi produzido, você vai ter os resultados na mão e vai saber qual a próxima tomada de decisão, beleza? De modo ainda que a eficiência econômica dentro da sua obra seja garantida. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês finaliza aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a engenharia que pode acontecer entre os muros de uma construção, né? Que independente do porte da obra, independente do volume de área construída, a logística ela é passivelmente aplicada, basta que você tenha um acompanhamento técnico em cima disso aí, e no momento que o responsável pela execução da sua obra, do seu projeto, estiver ativo, ele vai aplicar uma logística com a utilização da ferramenta SLP, né, que é uma metodologia barata, não demanda tecnologia
são apenas tomadas de decisões técnicas e racionais, ok? No mais, eu queria agradecer a atenção de vocês. Se possível, deixa seu like. Essa é a melhor maneira de vocês estar podendo nos ajudando e, de certa forma, incentivar a gente a produzir novos vídeos. Acompanhe no canal e até mais.